Então, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula 5 do nosso módulo 1 de Introdução ao Eletrocardiograma. Nessa aula de número 5, a gente vai estar estudando como são as ondas do ECG em cada uma das derivações, ou seja, como cada onda deve se comportar em cada uma das derivações, como deve ser a morfologia daquela onda em cada uma das derivações num eletrocardiograma normal. Por exemplo, como é que a onda de despolarização atrial, a onda P, ela deve se comportar na derivação D2 no eletrocardiograma normal? Como é que deve ser o formato dela e por que ela tem esse formato? Nessa aula, então, a gente vai estar estudando isso. Então, para começar estudando esse conteúdo, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que a gente já viu. Então, para começar, a gente tem que saber que as derivações, na verdade, elas são apenas pontos de vista diferentes sobre a superfície do coração, né? A gente viu lá na aula passada com o Marco os diferentes pontos de vista em relação a um elefante, né? Aquele exemplo do elefante. Uma pessoa que está na parte posterior, né, atrás do elefante, vai dizer que está vendo o rabo do elefante. E uma pessoa que está na parte anterior, né, vendo o elefante de frente, vai dizer que está vendo a tromba do elefante. Isso é a mesma coisa para o coração. Uma pessoa que está vendo a parte posterior do coração vai analisar apenas os fatos que estão ocorrendo na parte posterior do coração. E a pessoa que está vendo na parte anterior, apenas os fatos da parede anterior. Por isso que se a gente tivesse apenas um ponto de vista, por exemplo, se o nosso único ponto de vista fosse o anterior e nós tivéssemos um infarto de parede posterior, a gente não ficaria sabendo porque a gente não teria um ponto de vista daquela região. E isso são as derivações, são diferentes pontos de vista em relação à superfície do coração. É importante saber também que a gente tem dois tipos de derivações, né? A gente tem as derivações do plano frontal, que são as derivações D1, D2, D3, AVF, AVL e AVR. Elas têm ângulos, né, que estão associados a essas derivações num plano cartesiano, lá como a gente já mostrou, e elas veem o coração de uma maneira superior para inferior ou de inferior para superior, né? Então, a gente tem ângulos associados a essas derivações, a esses pontos de vista, que nos guiam para saber qual é exatamente o ângulo pelo qual aquela derivação está olhando, para a gente não ter uma informação muito vaga. Por exemplo, a VF ela está vendo o coração de um ponto de vista inferior. Sim, ok, mas a D3 também vê o coração de um ponto de vista inferior. Então, a gente vai ter cada uma dessas derivações, vai ter um ângulo para que a gente possa saber especificamente sobre qual ângulo a gente está realizando esse ponto de vista, certo? Além disso, a gente também vai ter as derivações precordiais, que analisam o coração de uma maneira anteroposterior, ou seja, elas veem o coração de frente para trás e circundam o nosso tórax, né, com os eletrodos, como a gente já viu nas aulas passadas também. E por fim, o que é então a onda numa certa derivação? Ora, uma onda numa certa derivação é como aquela derivação está enxergando o fluxo elétrico médio daquela onda de acordo com o seu posicionamento. Então, como a gente já viu nas aulas passadas, se a gente tem uma onda de despolarização que se aproxima da derivação, ou seja, que está se aproximando do eletrodo positivo, a gente vai ter uma deflexão para cima. Se essa onda está se afastando daquela derivação, ou seja, ela está indo para longe da pessoa que está observando, né, daquela derivação, a gente vai ter uma deflexão negativa. E agora a gente então vai ver os exemplos caso a caso, as ondas P, Q, R, S e T em cada uma das derivações. Aqui então é um esqueminha bastante importante a gente saber que diz respeito a quais derivações estão observando qual região cardíaca. Por que é importante a gente saber disso? Porque como eu expliquei anteriormente, a gente vai ter deflexões positivas quando as ondas de despolarização estiverem se aproximando das derivações e negativas quando estiverem se afastando. Então, se a gente sabe para onde cada derivação está olhando, a gente só vai ver para onde está indo aquela onda de despolarização e já vai inferir se aquela onda naquela derivação deve ser uma onda com uma deflexão positiva ou negativa. Pedro, não entendi nada. Calma, vou dar um exemplo. A gente sabe que a onda P ela diz respeito à despolarização atrial. A despolarização atrial, a gente sabe que ocorre dessa maneira, saindo do nó sinoatrial e finalizando aqui na região inferior lateral esquerda, né, do nosso átrio esquerdo. Então, esse seria mais ou menos o vetor, né? Ou seja, a soma das cargas elétricas da despolarização atrial daria um vetor médio de fluxo, mais ou menos assim como eu desenhei. Agora basta a gente ver quais derivações estão se aproximando, né? Quais derivações veriam uma aproximação desse vetor. Ora, a gente sabe que com certeza a D1 veria uma aproximação do fluxo elétrico médio desse vetor, a derivação D2 a mesma coisa,
Ali o AVF e o AVL talvez vejam uma aproximação, depende do eixo cardíaco, isso pode variar de pessoa para pessoa, mas aí a gente também já pode ver quais derivações com certeza veriam um afastamento, né? Que seria claramente o AVR. A gente não pode ter então uma onda positiva em AVR. Esse é o início do nosso pensamento. Ali D3, talvez a gente tivesse uma onda isodifásica, como a gente já viu na aula passada com o Marco, que seria uma deflexão positiva e uma deflexão negativa de mesma amplitude, né? Então, mais ou menos assim que a gente tem que começar a pensar. E para isso a gente tem que saber quais derivações olham para qual parte do coração, certo? A V2, a V3 e a V4, como a gente pode ver aqui, são derivações que olham a parede anterior do coração. Se a gente for pegar a lateral esquerda, quais derivações que podem ser responsáveis por olhar a parede lateral esquerda? Olha, a gente tem aqui ó, a VL, D1, a gente vai ter aqui também V5 e V6, certo? Que são paredes que são derivações que claramente estão analisando o fluxo que está indo até a parede lateral esquerda. Então, quando a gente vê uma onda que se aproxima da parede lateral esquerda, a gente vai ter que estar vendo uma deflexão positiva nessas derivações aqui, certo? Se a gente for falar de derivações inferiores, o paciente teve um infarto de parede inferior, então a gente vai ver com certeza alguma alteração nessas derivações aqui, D3, AVF e D2. Se a gente tiver uma onda de aproximação, ou seja, uma despolarização que se aproxima de D2, D3 e AVF, obrigatoriamente a gente tem que ter uma deflexão positiva nessa região. E aí a recíproca é verdadeira, se a gente tiver uma onda que se afasta dessa região, a gente vai ter deflexões negativas nessas derivações. E por fim, a derivação que vê o ventrículo direito ou a parede lateral direita, a gente vai ter aí a derivação AVR e V1. Então ali ó, a gente já sabe que se uma onda se afastar dessas derivações, a gente vai ter uma deflexão negativa e se aproximar, uma deflexão positiva, certo? Então aqui só para frisar mais uma vez, porque se a gente sabe isso aqui, a gente consegue deduzir tudo, a gente consegue prever já como cada onda deve se comportar em cada uma das derivações, baseado apenas no fluxo elétrico. Se o fluxo elétrico está se aproximando daquela derivação, a gente vai ter uma deflexão positiva. Se o fluxo elétrico está se afastando, a gente vai ter uma deflexão negativa. Então agora a gente vai começar a estudar cada caso, né, cada uma das ondas P, Q, R e ST. E aí é bastante importante a gente saber o que cada uma dessas ondas elas representam, né? A onda P ela representa a despolarização atrial. Por que é importante a gente saber que a onda P representa a despolarização atrial? Porque a partir disso a gente consegue traçar o nosso vetor de fluxo elétrico médio. E para a gente saber como cada onda se comporta em cada uma das derivações, a gente vai estar sempre usando esse vetor de fluxo elétrico médio. Esse, por exemplo, é o vetor de fluxo elétrico médio da despolarização atrial. Então, a onda P vai ser representada por esse vetor em cada uma das derivações. Então, a partir desse vetor, a gente consegue estabelecer que as derivações, principalmente laterais, esquerdas e inferiores, vão com certeza assistir, observar uma aproximação desse fluxo. Logo, essas derivações elas vão ter que apresentar pelo menos algum componente positivo, certo? Aqui a gente tem um exemplo da derivação D1. D1 claramente enxerga uma aproximação desse fluxo elétrico médio. Logo, a onda P em D1 ela tem que ser positiva. Já a derivação AVR, ela claramente enxerga um afastamento desse fluxo elétrico. Então, a derivação AVR, como está representado, enxerga uma deflexão negativa. Agora a gente tem o exemplo ali da derivação D3, que varia de acordo com o eixo cardíaco, porque o eixo cardíaco não é fixo. Tudo isso aqui que a gente está falando tem que ser aproximações. Eu não posso dar uma amplitude de positividade da onda, não posso dizer quão negativa uma onda vai ser em cada derivação, porque o coração ele não tem o mesmo eixo, ele não é igual em todos os seres humanos. Então a gente tem que saber, a gente tem que ter uma ideia. Derivação D1 tem que ser positiva, pode ser mais positiva ou menos positiva, variando de pessoa para pessoa. Ali na derivação D3, normalmente, mais comumente, ela vai fazer uma onda isodifásica, ou seja, uma onda que começa positiva e depois termina igualmente negativa. Por quê? Porque o nosso vetor de despolarização atrial, nosso vetor de fluxo elétrico médio, que representa a onda P, ele está passando em 90 graus com a derivação D3. Como a gente já estudou nas aulas passadas, quando a gente tem um vetor que passa em 90 graus,
a gente tem uma onda isodifásica. Agora, então, olhando a onda apenas derivações precordiais, né, que assistem o coração de maneira antero-posterior, a gente pode perceber que a derivação V1 ela vai formar uma onda isodifásica porque ela forma 90 graus, assim como a derivação D3, em relação ao fluxo elétrico médio. As derivações V2 até V6 elas vão assistir uma aproximação do fluxo elétrico médio, logo vão gerar deflexões positivas. Agora, então, olhando um pouquinho a onda Q, né, que representa a despolarização do septo interventricular, a gente pode perceber que essa onda ela vai ser bem pequenininha, às vezes menor do que 0,1 mV. Por quê? Porque a massa do septo ela é muito menor do que comparada ao resto da massa ventricular. Logo, se houver essa deflexão no ECG, ela vai ser uma deflexão bem pequenininha. E aqui tem um pulo do gato. A despolarização do septo ela ocorre da esquerda para a direita. Então, quando a gente for ver as derivações laterais esquerdas, ela estaria se afastando dessas derivações. Por isso, aí nessas derivações, a gente pode ter uma pequena deflexão negativa, como a gente consegue ver aqui na imagem, certo? Falando agora então do complexo QRS, né, e a despolarização do restante da massa ventricular, a gente consegue perceber que o vetor de fluxo elétrico médio ele pode ser representado por essa seta. Mas por que ele não está mais no meio? Bom, a gente estudou lá na primeira aula, né, de tópicos essenciais em anatomia cardíaca, que a massa do ventrículo esquerdo ela é bem maior do que a massa do ventrículo direito. Logo, o ventrículo esquerdo precisa de mais cargas elétricas passando por ele para que ele possa se contrair. Portanto, o vetor ele fica deslocado para a esquerda. Então, o fluxo elétrico médio ele vai mais para a esquerda do que para a direita. Ou seja, a gente considera que seria mais ou menos da direita para a esquerda e de superior para inferior. Então, se a gente olhar as derivações que estão nessa região, por exemplo, D1 e D2 aqui na imagem, a gente vai ver grandes deflexões positivas, certo? Assim como nas derivações inferiores, se a gente pegar uma VF, também vai ser uma deflexão positiva. Agora, se a gente olhar para a derivação AVR, que claramente está vendo um fluxo elétrico médio que se afasta dela, a gente vai ver uma grande deflexão negativa. Agora, então, a gente vai falar um pouco sobre o complexo QRS nas derivações precordiais, ou seja, aquelas derivações que vão de V1 até V6 e que assistem o coração de anterior para posterior. Aqui a gente tem que entender que as derivações que vão de V1 até V6, elas estão assistindo cada vez mais o ventrículo esquerdo e cada vez menos o ventrículo direito. Ah, como assim? Bom, se a gente pegar a V1, ela é uma derivação que assiste, né, que observa mais o ventrículo direito. Se a gente pegar a V6, a gente consegue ver que é uma derivação que está mais relacionada ao ventrículo esquerdo. Ou seja, essa progressão de V1 até V6, ela vai continuamente sendo cada vez menos observando o ventrículo direito e cada vez mais observando o ventrículo esquerdo. Por que isso é importante? Ora, para a gente novamente entender por que em cada uma das derivações a onda ela é ou mais positiva ou mais negativa. Ah, Pedro, não entendi nada. Calma. Se a gente pegar de novo o vetor de despolarização ventricular, a gente vai ver que ele parte do ventrículo direito para o esquerdo, do septo, né, interventricular, e vai até o ventrículo esquerdo. A gente consegue traçar o vetor mais ou menos naquele sentido. Então, se a gente pega uma derivação que está assistindo ao ventrículo direito, essa derivação ela vai estar vendo um fluxo elétrico médio que está se afastando dela. Logo, em V1, a gente tem que ter majoritariamente, né, uma onda mais negativa do que positiva. E isso vai cada vez se tornando menos verdade, porque cada vez que a gente avança nas derivações precordiais, cada vez que a gente vai indo em direção a V6, a gente está vendo cada vez mais ventrículo esquerdo e quase nada de ventrículo direito. Então, se a gente está vendo cada vez mais ventrículo esquerdo e o vetor está indo até o ventrículo esquerdo, a gente tem que ver cada vez mais ondas mais positivas do que negativas. E aí, essa é a lógica do que a gente chama de progressão normal do QRS nas derivações precordiais. O que é isso? É como o QRS ele vai se alterando de V1 até V2, de V2 até V3 e assim por diante, de cada vez mais negativo para cada vez mais positivo, como eu escrevi aqui. E aí a gente tem ali o esqueminha no último tópico. Ó. Em V1, a gente tem que ter uma onda R menor do que a onda S. Ou seja, a gente tem aqui uma onda R bem pequenininha, ou seja, a parte positiva é pequena, e a onda S ela é bem maior, certo? Em V2, isso se mantém verdade, a onda S é um pouco menor já. E aí, em V3 e V4 é onde a gente chama
de transição. A gente já vai poder ver alguma onda isodifásica, como a gente consegue ver aqui em V3, uma onda que tem uma deflexão positiva tão grande quanto a deflexão negativa. Isso pode ocorrer tanto em V3 quanto em V4, é variável. E aí nas últimas duas derivações a gente obrigatoriamente tem que ter aí uma onda majoritariamente positiva, certo? Porque as derivações V5 e V6 elas assistem um fluxo elétrico médio que está majoritariamente se aproximando delas. E por fim, então, a gente vai ter a onda T, que é a onda de repolarização ventricular. A gente tem que ter em mente que a onda de repolarização ela funciona de maneira completamente oposta à onda de despolarização. Se a onda de despolarização ela gera uma deflexão positiva quando ela se aproxima do eletrodo, ou seja, se aproxima da derivação, a gente vai ter o pensamento inverso para a repolarização. Quando as ondas de repolarização elas se aproximam dos eletrodos, elas geram deflexões negativas. E quando as ondas de repolarização se afastam do eletrodo, se afastam da derivação e geram deflexões positivas. Aí vai acabar ficando mais ou menos igual como era a progressão do QRS ali nas derivações precordiais. Porque a repolarização ela não segue o mesmo fluxo elétrico que a despolarização. A repolarização ela começa na última área a ser despolarizada, como eu escrevi aqui. Então, ela não vai começar lá no nosso sinoatrial, que nem a despolarização. Ela vai começar lá no final da última parte do ventrículo esquerdo que foi despolarizado. Então, se o vetor é literalmente mesma direção que o vetor de despolarização, só que com sentido oposto. E como a gente vai ter uma onda de repolarização que se afasta das derivações laterais esquerdas inferiores, nessas derivações a gente também vai ter deflexões positivas. Em V1 ali, como a gente via o complexo QRS majoritariamente negativo, porque essa é a derivação que está responsável por assistir majoritariamente o ventrículo direito, lá no V6 a gente vai ver uma deflexão positiva, porque V6 está mais ou menos nessa mesma região aqui que está o desenho. Se essa onda está se afastando de V6, a gente esperaria ver uma deflexão negativa. Só que como é uma onda de repolarização, o pensamento é inverso. Nas ondas de repolarização, o afastamento dessa onda em relação ao eletrodo, em relação à derivação, vai gerar uma deflexão positiva. E aí a gente vai ter a mesma lógica da progressão do QRS nas derivações precordiais. Essa onda ela vai acompanhar a progressão. Ela era negativa em V1, mas em V6 ela vai ser positiva. Então, para finalizar, pessoal, só relembrando mais uma vez, nada do que foi falado é uma verdade absoluta. A gente não trabalha com uma ciência exata aqui, a gente trabalha com coração, né, que faz parte de seres humanos, e os seres humanos a gente sabe que não são idênticos entre si. As pessoas elas têm variações anatômicas, elas podem ter eixos cardíacos diferentes. Então, a gente tem que entender que a gente não vai dar dados exatos aqui, tal onda vai ter exatamente esse formato de cada derivação. Não, a gente tem que saber qual seria o achado esperado naquela derivação. Ela tem que ser mais positiva, ela tem que ser mais negativa. Aqui está mais positiva do que seria o normal, ou está muito negativa, onde deveria ser positiva. É mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Nessa região as ondas têm que ser positivas. Se elas estão negativas, aí a gente pode pensar em alguma patologia, alguma coisa nesse sentido. Mas se a gente está vendo pequenas variações, isso às vezes não caracterizam patologias, e sim apenas variações anatômicas e mudanças, diferenças entre o eixo cardíaco. Essas foram as referências aí da nossa aula 5 do nosso módulo 1. Muito obrigado por terem acompanhado e até a próxima.